Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje nós acordamos com a notícia muito triste do falecimento do mestre mangaka Akira Toriyama, que ocorreu no dia 1º de março de 2024. Notícia só veio a nós praticamente uma semana depois. Isso se deu em razão da família, né, de respeitar o período de luto da família, que eles pudessem se despedir do seu ente querido de forma mais particular. E é perfeitamente compreensível, né? O Akira Toriyama, com todo o nome que ele tem, certamente se a notícia fosse divulgada logo após o falecimento, eu tenho certeza que muitos fãs gostariam de se fazer presentes nesta despedida, né? Gostariam de fazer a sua homenagem de forma presencial ao Akira Toriyama. E imaginem a multidão que estaria, é, seria aglomerada, né? Naquela situação. Bom, nós perdemos um gênio, né? Para quem curte mangás, é uma pessoa de um peso muito significativo dentro desta indústria. Eu sou de uma época quando eu conheci, e esse vídeo de homenagem ao Akira Toriyama eu busco focar mais na obra dele, né? E no evento em si. Mas eu conheci a obra Dragon Ball assistindo animação, ainda quando passava no SBT lá entre os anos de 1996, 98, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos de idade. E foi um período muito feliz da minha vida, porque é, gente, o mundo era totalmente diferente, né? O acesso à informação, o acesso ao entretenimento era muito diferente daquilo que nós temos hoje, né? Hoje, com os aplicativos de streaming, você abre e assiste o que quer, na hora que você quer. E na década de 90 não era assim que as coisas funcionavam. Você consumia aquilo que a televisão disponibilizava para você. Pouquíssimas, pouquíssimas pessoas tinham acesso às TVs por assinatura. E aí tinha o canal Cartoon Network, que começou a passar Dragon Ball ali no começo da década, né, dos anos 2000, ali em 2001, 2002. Confesso que eu não me recordo direito. Então, quando eu ia consumir animação, o Akira Toriyama, por meio de Dragon Ball, preencheu um vazio que ficou em mim, porque eu estava órfão, de certa forma, de Cavaleiros do Zodíaco, que já não estava mais sendo passado na TV Manchete. A TV Manchete já havia sido extinta. E por mais que fosse uma pegada bem diferente de DDZ, é, preencheu aquele vácuo que ficou, tornou aí os meus dias um pouco mais felizes, principalmente quando a animação começou a passar nos sábados de manhã. Eu tinha uma disponibilidade maior para assistir a animação. Depois, no início da década dos anos 2000, saiu do SBT, foi para a Rede Globo, e aí a Rede Globo começou a passar Dragon Ball Z, que é o início da fase do arco, né, dos Saiyajins, que vai pro arco maior do Freeza. E ali nós temos um Goku já adulto. Então eu conheci a obra com o Goku criança. E obviamente eu continuei acompanhando mesmo depois que eu me tornei um jovem, né? Mais de 18 anos. Continuei acompanhando a animação porque de fato eu gostava. Obviamente depois de algum tempo, né, de alguns anos, como nós tivemos acesso a outras animações, eu acabei deixando um pouquinho Dragon Ball de lado, né? Acompanhei até o final da saga do Majin Buu. Isso eu lembro muito bem. Aí depois vieram outros Dragon Ball, né? Como o GT e o Super. Agora eu confesso, já com mais idade, não consegui manter o embalo, a animação, o interesse por Dragon Ball. E era uma época que nós acompanhávamos as animações e nós não sabíamos nada, né, da existência de mangá, o que era mangá. Nós não tínhamos esse tipo de informação. Mesmo quando você acessava a internet, é,
E era algo bem difícil porque ali na década de 90 ainda não existiam ou não estavam popularizadas as famosas lan houses. Então, quando você acessava a internet, era para fazer alguma pesquisa de escola, algo nesse sentido, não tinha muito o que você fazer. Além, é claro, dos aplicativos de mensagem, né? Essa questão de comunicação nas redes sociais foi muito importante, mas nem todas as informações estavam disponíveis. Então, a gente sabia que existia uma animação chamada Dragon Ball, mas não tínhamos a ciência, a menor ideia de que existia um mangá que dava origem àquela história que nós estávamos assistindo. Então, nos anos 2000, começaram a ser publicadas, né, vários mangás aqui no Brasil, como o Saint Seiya, né, o Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. E aí que nós começamos a ter um pouco mais de conhecimento sobre toda essa indústria, né, japonesa de mangás. Então eu tenho dois grandes mestres mangakás, foram muito importantes na minha infância, né, desde a minha infância até passando pela adolescência até a vida adulta, são o Masami Kurumada, de Cavaleiros do Zodíaco, e o Akira Toriyama, de Dragon Ball. E infelizmente, hoje veio esse choque, né, essa notícia muito triste do falecimento do Akira Toriyama. Claro, perdemos a pessoa, perdemos um ponto de referência, mas a obra, né, o universo de Dragon Ball que ele criou permanece enquanto existirem pessoas como eu e você que está assistindo esse vídeo que de alguma forma foi tocado pela obra de Dragon Ball. Obviamente, nós vemos, né, já percebemos que essa notícia impacta de forma diferente as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, principalmente em razão da geração que faz parte. A minha geração que cresceu, que teve um contato com Dragon Ball ainda, com o Goku criança, certamente tem. Não é que é mais fã do que os demais, mas passou mais tempo acompanhando, então talvez nós nos sentimos mais tristes, de certa forma, com essa notícia, enquanto que quem conheceu a obra talvez mais adulto, ou que obviamente nasceu depois, né, e não tem culpa disso, então conheceu o Dragon Ball depois ali da década dos anos 2000, da década passada, melhor dizendo, né, em 2010 por aí, certamente o impacto tende a ser menor, mas não significa que a pessoa também não fique triste com isso. Pode parecer forçação de barra, mas eu vi o short que o Bruno Zago, da editora Pipoca Nanquim, soltou logo depois que ele soube o falecimento do Akira Toriyama, né, depois da live que ele fez ontem. E, cara, não é forçado aquilo não, tá? É real. Tenho certeza que o Bruno Zago fato ficou é, mais impactado com o falecimento do Akira Toriyama. Ele tem toda uma história, talvez mais intensa do que a minha, por exemplo, porque ele certamente teve conhecimento antes do mangá de Dragon Ball, vivia em centro urbano maior, então tinha acesso a mais revista, a mais informações. E você tem alguém que é um ídolo na sua infância e de repente essa pessoa fato acaba deixando um espaço, né? Que dificilmente irá ser preenchido por outro alguém. Mesma coisa, só fazendo um paralelo, né? As pessoas hoje que nasceram há poucos anos, né, essa nova geração, não tem ciência do que foi o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, quando faleceu, eu tinha é, 10 anos de idade, cara. Eu lembro até hoje que do lugar que eu estava, e da sensação que foi, né, muito ruim, o quanto eu chorei com 10 anos, cara. Você imagina o que uma criança de 10 anos sabe, né? E você perde um ídolo, alguém que é, deixava os seus dias mais felizes, principalmente naquela época que as coisas eram, de certa forma, mais difíceis.
hoje fica esse espaço vazio. Obviamente, vocês verão muitas postagens, muitos vídeos falando sobre isso. Não julguem as pessoas, elas não estão simplesmente atrás de cliques, atrás de likes. As pessoas realmente sentem, né, um impacto na vida delas e cada um homenageia da forma que acredita ser a melhor. Eu, na minha cabeça, né, a forma de homenagear o Akira é contando um pouquinho de como que ele foi importante na minha infância, né, e que me manteve ligado a esse universo, né, de animações japonesas, e me, de certa forma, introduziu no universo dos mangás junto com o Masami Kurumada de Cavaleiros do Zodíaco. Então, infelizmente, é isso, gente. O vídeo de hoje era para ser falando sobre Mob 100. Vai sair a versão 2 em 1. Eu vou deixar esse vídeo para um outro dia. Você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás Mais. Até mais.